do Felipe Luiz, até porque o Flamengo passa a ter um técnico em campo, um cara que tem capacidade de conversar, entender o adversário, porque o Flamengo vai ter momentos ali, se jogar bem, se os ambos jogarem bem, de troca de tentativa, de ter posse de bola, porque o Real Madrid gosta da bola, mas não é um time que faz tanta questão. Mas contra o Flamengo, tende a querer mais a bola, até porque é desconfortável ficar vendo o Flamengo tocar a bola no campo de ataque. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Separei para você aqui um trecho do Linha de Passe analisando o jogo do Flamengo contra o Boa Vista. Você está preocupado, cara? O Flamengo venceu, porém não convenceu. O Flamengo venceu, legal, né? Para o Campeonato Carioca, legal, né? 3 pontinhos na conta, lidera a competição, porém não brilhou, porém não deu show, não goleou. O Boa Vista, que é o último colocado da competição. Pois é, mas vamos pensar num ponto positivo, ninguém se machucou, o Flamengo vai viajar nesta quinta-feira para Marrocos, para o Mundial de Clubes, com todo mundo à disposição. Bacana, né? Pensando assim é bacana. Pois é, só que vai ter que jogar muita bola para passar da semifinal antes de pensar em Real Madrid. Cara, esqueça Real Madrid, a gente tem que pensar na semifinal. Ou vamos pegar o Al Hilal ou então o Wydad Casablanca, é nisso que a gente tem que pensar. Beleza? Então, quero convidar você que é Flamengo a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo de notícias do Mengão. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da ESPN como créditos. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Flamengo venceu o Boa Vista 1-0, jogada da dupla de ataque, né? De 2 dos atacantes que tem o Flamengo, levantamento do Gabigol, gol do Pedro. Daqui a pouco fala Vitor Pereira e nós vamos colocar, se tudo correr bem tecnicamente, ao vivo aqui no Linha de Passe. Mas o que conta mesmo é o Flamengo se despedindo do Brasil antes de viajar para o Mundial. E com formação titular contra o Boa Vista. Se a gente olhar, né, fizer o cálculo, são 6 dias separando o jogo de hoje da estreia na próxima terça-feira. Faz sentido até. E os jogadores estavam numa boa, né? Ninguém colocou o pé, ninguém acelerou, estava todo mundo ligado na viagem. É isso, acho que como tinha que ser. Eu acho que faz todo sentido, né? Embora tenha surpreendido muita gente a escalação do time completo, faz todo sentido, porque justamente falta uma semana para o jogo, não é que faltam 3 ou 4 dias. É um time que, evidentemente, ainda não está no auge, no ápice da sua forma física, né? É um começo de temporada, uma equipe que jogou pouco junta nessa temporada e que podemos dizer até jogou pouco junta, porque existem novos jogadores nesse time, ainda que a maior parte da equipe tenha sido mantida. Então acho que faz todo sentido. Do ponto de vista tático, aí eu acho que é diferente. O que a gente pode discutir, quer dizer, o que você aproveita ou deixa de aproveitar do ponto de vista tático, sobretudo para quem já está pensando num jogo eventual contra o Real Madrid. É claro que do ponto de vista tático você não aproveita muita coisa enfrentando o lanterna do Campeonato Carioca, tendo em vista um eventual confronto contra o Real Madrid. São jogos completamente diferentes. Mas o Flamengo tem ainda uma semifinal, pode sim ter o Vitor Pereira usado alguma coisa aí como base para entender o que é melhor para esse jogo, inclusive a escolha dos laterais, porque eu acho que no momento que ele começa o jogo com a mesma equipe que enfrentou o Palmeiras pela Supercopa, apenas com a mudança nas laterais, e claro, o goleiro, mas aí por motivo de força maior, eu acho que talvez isso indique sim uma dúvida que acho que é completamente compreensível para as laterais, até pelas atuações dos titulares na Supercopa. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, agora boa noite mais uma vez a todos, aos fãs das fãs do esporte, principalmente. Podia colocar os jogadores, podia não colocar também, não acho que isso muda alguma coisa. Eu acho mais interessante, muito na linha do que o Jean falou no final do comentário de abertura, sobre a questão dos laterais. Porque se o Flamengo pretende... Porque o Flamengo, eu não sei se o Flamengo consegue jogar. Vamos supor que o Flamengo chegue à decisão, o Real Madrid também chegue e a gente tem a final mais esperada. Digamos assim, tecnicamente mais provável. Eu não sei se o Real Madrid consegue fazer um jogo sem bola, baixar linhas, jogar fechado contra o Real Madrid. Então acho que o Flamengo não pode destruir a sua característica para enfrentar a equipe do Ancelotti. Para isso, em tese, imaginando... Eu falava disso com o professor Calçade
antes do programa, jogando com o Valverde, seria muito interessante a entrada do Felipe Luiz, até porque o Flamengo passa a ter um técnico em campo, um cara que tem capacidade de conversar, entender o adversário, porque o Flamengo vai ter momentos ali, se jogar bem, se os ambos jogarem bem, de troca de tentativa, de ter posse de bola, porque o Real Madrid gosta da bola, mas não é um time que faz tanta questão. Mas contra o Flamengo, tende a querer mais a bola, até porque é desconfortável ficar vendo o Flamengo tocar a bola no campo de ataque. E do outro lado, se você tem um que segura mais, por mais que você fala assim, Vinícius Júnior contra Varela. Varela segura? Mateuzinho, para você ter o jogo para frente, já que o Flamengo não vai abrir mão das suas características em tese. Então, talvez esse jogo, se é que ele serve para alguma coisa, porque se tivesse perdido, empatado, ganhado por 1-0, para mim não serviria para nada, eu não mudaria o comentário. Talvez tenha como algo de mais interessante esse indício daquilo que talvez, de acordo com o que acontecer de agora em diante, porque se o Flamengo passar ainda tem a semifinal antes, aí é uma outra história, é uma história especial, porque já é um jogo muito grande para o Flamengo, porque é uma semifinal de Mundial. Talvez seja um indício, alguma coisa que a gente possa destacar nesse outro, respeitosamente, inútil e entediante jogo do estadual. Paulo Calçade, faz até sentido a gente imaginar que, de repente, o Vitor Pereira esteja pensando em duas duplas diferentes de laterais, porque os europeus fazem muito isso, né? Os europeus, às vezes, trocam mais da metade do time olhando da semi para a final, na comparação dos titulares. Olá, Paulo. Olá, companheiros. O Vitor poderia ter mesclado o time, jogam 5 titulares no primeiro tempo, depois 5 no segundo, tal, mas ele preferiu, até pela distância, botar todo mundo. E tem um motivo, né? Também, você descansa aqui, depois vai pegar um voo, tem o dia da chegada, então também atrapalha. É melhor o jogador jogar. Acho que faz sentido até. Assim, tem sempre o risco de uma contusão, mas eu digo, a viagem e o primeiro dia, você tira um pouco da capacidade de treinamento do jogador, então ele troca pelo jogo, já vai com o jogo nas costas para lá. Mas ele quis observar, né? Assim, eu acho que o Mateuzinho faz sentido, se o Varela não empolga ninguém, e o Mateuzinho faz sentido. Vinícius Júnior, se chegar nesse momento de enfrentá-lo, com o Varela, com o Mateuzinho, com os dois, vai ficar difícil. É isso. Se colocar os dois, vai ficar difícil também. Então, e no outro lado, tem um jogador que tem uma experiência fantástica, incrível, que é o Felipe Luiz, e que num possível jogo contra o Real Madrid até faria sentido, porque tem o Valverde que joga muito por dentro e ele vai encaixar ali, né? E o Flamengo precisa se modificar para enfrentar o Mundial. E não é só o Real Madrid, é encarar o Mundial logo no primeiro jogo, porque contra o Palmeiras, ele deixou muito espaço no campo contra uma equipe de um nível muito forte e isso pode voltar a acontecer no Mundial. Você permite que equipes muito técnicas façam isso, complica a vida. Complica a vida do Flamengo. Você imagina fazer isso contra o Real Madrid. Espero que a gente tenha esse jogo. Então o Vitor quis observar. Ele quis olhar. É um equilíbrio. Eu tenho o Mateuzinho que ataca mais, eu tenho o Felipe Luiz que sustenta mais o meio de campo. Acho que é um Flamengo que o jogo fica muito concentrado por dentro, tem uma vantagem aí, é um time muito técnico e consegue jogar no espaço curto, mas aí precisa gerar a profundidade, né? Você triangula, tabela e aprofunda. Encontrou um time ali bem trancadinho, Pedro e Gabigol ali ficaram bem na entrada da área e o Gabigol circulando. Quando o Gabigol circula, o time melhora, porque ele tem uma capacidade de criar e dentro da área que é bem interessante. E como ele está fazendo isso com tranquilidade, sem nenhum problema. Sim, não foi um jogaço, não foi um jogo também de se arrebentar para colocar em risco. Longe disso. Né? Mas o Flamengo precisa melhorar para jogar o Mundial. O tempo de chegada do Vitor Pereira e início da temporada realmente ainda não foi o suficiente para gerar um Flamengo mais competitivo. Embora tenha sido muito bom o jogo contra o Palmeiras, mas o Flamengo perdeu. E ele deixou defeitos bem expostos. Então, não é que é preocupante, mas se ele tivesse num estado melhor, ele teria condição de... Eu acho que dá para enfrentar o Real Madrid. Mas fica um jogo mais aberto. Né? Nós tivemos exemplos recentes dessa questão pré-mundial. O Flamengo de 2019
torcedor cravava que podia derrotar o Liverpool, que estava numa fase absurda à época. E o jogo foi duríssimo. Né? O jogo foi duríssimo. Depois o Palmeiras mal teve tempo de se preparar, porque pegou o Santos, embarcou rapidinho, estava comemorando o título da Libertadores e não conseguiu passar pela semifinal. O Palmeiras, no ano passado, parecia um time bem preparado. Enfrentou o Chelsea também. Enfrentou o Chelsea e parecia bem preparado, talvez até pela manutenção do técnico. Sim. Né? Esse Flamengo, nessas comparações recentes de Palmeiras e Flamengo, disputas do Mundial, ele está para que lado? Ele está dando que impressão? Ele não está para o lado do... Tudo bem, Paulo, boa noite a você, Birne, Jean, Calça, o fã de esporte. Ele não está para o lado do Flamengo de 2019 e ele não está para o lado do Palmeiras do ano passado. Comparar com aquele Palmeiras que tropeçou na semi, não sei, não tenho certeza para falar isso. O que eu acho o Flamengo de 2019 ele guarda uma semelhança com o Palmeiras do ano passado. Era um trabalho amadurecido do Jorge Jesus. E o Palmeiras do ano passado era um trabalho amadurecido do Abel Ferreira. O Flamengo desse ano não é um trabalho amadurecido do Vitor Pereira. E uma opção da direção, que troca técnico a cada 6 meses, e sempre que você está rompendo ciclos, você tem algo ali sempre no início, sempre que ainda não foi testado, e quando você pega um Palmeiras na Supercopa, você tem a força coletiva de um time que sabe muito bem o que fazer e como competir, que aquilo ali acaba pendendo numa balança. Daí quando a gente olha para o jogo de hoje, a gente comentava ali, a gente estava vendo o jogo junto, né, Calçade? Então a gente olhava o que dá para tirar da formação, do desenho inicial. É muito de observação, mas não dá para tirar conclusão porque é impossível, há 6 dias de uma semifinal de Mundial, a gente querer comparar o ritmo de jogo, a dinâmica, a intensidade de um time que acabou tomando um golpe forte no sábado, viaja amanhã, está de olho no embarque para o Marrocos, está de olho na semifinal. Não, porque hoje vinha na ponta dos cascos com a formação titular contra o Boa Vista. É humanamente impossível. Qualquer pessoa em qualquer área profissional vai ter uma diferença ali, vai ter uma queda. Não dá para exigir dos jogadores isso. E somos normais, somos humanos, não somos máquinas, e ele está com a cabeça ali. Sim. O que dá para ver alguns movimentos não funcionaram. E aí, independentemente de acelerar, não acelerar ritmo, intensidade, é um Flamengo que vai buscar um gol, porque precisa de um resultado, que em algum momento fica desconfortável ali, 65, quase 70 minutos de dificuldade. Fica desconfortável você não vencer o Boa Vista às vésperas de uma viagem. E repete um modelo que a gente já conhecia no ano passado, nada novo. Gabriel saindo muito para jogar, abre. A gente sempre comentava, acho que o Calça comenta aquele jogo, o Flamengo e Barcelona de Guayaquil lá atrás, na semifinal de Libertadores. Gabriel abre, antigamente era o Bruno Henrique fechando. Agora Gabriel abre, é o Pedro fechando. Então vai buscar uma fórmula já antiga para fazer um resultado. Os movimentos não estavam tão automatizados, não estavam fluindo. Mas eu consigo cobrar isso contra o Boa Vista, às vésperas do embarque? Não, não é nem justo. Acho que não. E o que o Flamengo pode ter contra um Real Madrid numa semifinal de Mundial, já que não está no ponto mais maduro do trabalho, como estava o Jesus, como estava Abel ano passado, é mobilização. Mobilização não tinha hoje, acho que mobilização pode ter numa semifinal, pode ter numa final, qualidade tem, ninguém desaprendeu de jogar. Só que mudanças propostas pelo Vitor não funcionaram. Desenho de meio não funcionou. Em algum momento hoje, um Arrascaeta muito preso pela esquerda contra o Palmeiras. Hoje a gente já viu um desenho um pouco mais diferente. Eu vi um Arrascaeta um pouco mais colando por dentro, movimentando. Um Gerson abrindo um pouco mais para fazer esse buraco. Em alguns momentos, lembrando que foi o losango do ano passado, mas não exatamente projetado. Mas os jogadores ali, em algum momento, eles se projetavam assim. Thiago um pouco mais recuado. Gerson de um lado, Everton do outro. O Gerson não é o João Gomes, mas hoje também não precisava de combate. Eu acho que ele está centralizado. Não, mas... O que eu vi dá para tirar a conclusão disso? Não. Isso é para semifinal ou não é para final? Não. Tudo tem a ver com tudo tem a ver com, desculpa te interromper, o que você falou no começo. O jogador não consegue se concentrar no movimento, o movimento não está automatizado porque o técnico chegou agora. Mas o que eu falo é o que deu para ver de diferente. Hoje o Arrascaeta não tão preso. Só mas os laterais, obviamente, modificados. Mas é muito pouco para te passar de observação de um Flamengo Boa Vista 6 dias de uma semifinal de Mundial. Eu acho que a melhor coisa pro Flamengo, primeiro, o Real Madrid joga amanhã. Tem 8 pontos atrás do Barcelona, que hoje fez mais um belo jogo e eu imagino, tenho que me colocar no lugar do time do Real Madrid, que é time muito experimentado, mas e da torcida, e aí tem o ambiente dali, com o qual os jogadores do Real Madrid conseguem lidar bem, mas de qualquer jeito eles estão olhando o Barcelona jogar e o Barcelona está jogando consideravelmente mais que o Real Madrid. E o Barcelona é um time em ascensão, com alguns jogadores jovens, com futebol bonito, com o qual os seus torcedores se identificam. Hoje fez um belo jogo contra o Betis, mas um belo jogo, não era um jogo fácil, jogando em Sevilha. Se o Real Madrid não vence o Valência, que acabou de trocar de técnico,
e vai para o Mundial com 8 pontos... Ou 7, né? No caso de empatar. 7 pontos de diferença para o Barcelona. Eu tenho sérias dúvidas se o Real Madrid consegue descolar completamente o raciocínio dos seus problemas de La Liga. Até porque depois, logo mais, tem o UEFA Champions League também. Semana depois. E semifinal da Copa do Rei Contra o Barcelona. contra o próprio Barcelona. Contra o Barcelona. Dois jogos. Ou seja, o Real Madrid talvez vá ao Mundial extremamente pressionado. E por mais que o Real Madrid leve o Mundial a sério, o levar a sério não é igual à mobilização que os times brasileiros, os times sul-americanos têm e que o Flamengo terá ali. Porque entra muito no que o Pedro falou. Não dá para exigir dos jogadores movimentação, concentração, execução das coisas contra o Boa Vista, porque o jogo é, para os atletas, um tédio. Um tédio. Os jogadores do Flamengo não, eles entraram em campo porque eles têm que entrar em campo, e o Calçade falou na abertura, melhor entrar em campo do que viajar, do que ter feito um treino e jogar ali, e vai viajar, e dia seguinte também o treino está prejudicado, então valeu para ter a movimentação. Ponto. Contra o Real Madrid, se o time chegar, e até na semifinal, que é um jogo, o Pedro falou disso outro dia, muito pesado para o Flamengo, porque a responsabilidade é toda do Flamengo e o peso é muito grande, ali o time vai ser testado, né? Ali a mobilização é diferente. E eu não sei quanto, eu sou incapaz de mensurar que esse time do Flamengo consegue crescer, se um pouquinho, se mediano, se muito, com essa mobilização. Eu desconfio que ele não vai pegar o Madrid pleno, o Madrid seguro, porque outra coisa é quando o time vai pegar o Madrid, por exemplo, o Madrid está jogando bem. Então chega ali o Madrid jogando bem. E se concentra e joga bem. O Madrid não vem jogando bem. E aí a derrota para o Palmeiras, perder nunca é bom, mas nesse caso ela pode ajudar. Porque se ele vai com a vitória sobre o Palmeiras, é muito difícil convencer o time dos seus defeitos. Não ganhou o jogo. E o time perdeu. Então, ao perder, é preciso olhar para os defeitos. E o treinador foi claro, depois do jogo, os defeitos. Defeitos, sim, visíveis para qualquer um. É um time espaçado. O futebol de hoje, uns 30 anos, né? Você não joga espaçado assim, num alto nível, você está ferrado. Não, isso não acontece. Não pode acontecer. Então, se ele vence, fala, não, professor, do melhor time, do time campeão brasileiro, você não convence. Então, você acha que o sinal de alerta, de repente... Esse sinal do sábado é onde erramos. Então, o Vitor Pereira vai chamar os que falaram. Erraram aqui, já falou, evidentemente. Vídeo, mostra. Falou na coletiva. Aqui, olha o espaço, tá vendo? Olha você, não dá. Assim, contra times, e não adianta olhar para o Real Madrid e achar que a semifinal é uma moleza. A semifinal só será uma moleza se o Flamengo realmente jogar muito e transformá-la numa moleza. Porque a tendência é que não seja. Então, ele tem que jogar essa mobilização do Flamengo para jogar o Mundial, que tem que ocorrer já para o primeiro jogo, e falta pouco tempo, o jogador precisa entender isso e assimilar. E, tudo bem, é um novo treinador, não é uma totalmente a nova proposta, mas tem ajustes táticos ali. Você olhava hoje o Flamengo, você vê o Thiago Maia, e aí você encontra o Everton, o Gerson, a Arrascaeta, um trio que pode muito bem, com os dois da frente, se associar, mas às vezes falta um pouco de abertura, a bola morre no meio, não tem ninguém do lado. Se também subir com os laterais, vai ficar vazio lá atrás. Quer dizer, como ajustar isso para ter equilíbrio, para que a bola circule e o time possa jogar e recuperá-la? Tá aí, galera, separei para você um trechinho do Linha de Passe, falando da vitória do Flamengo em cima do Boa Vista por 1-0, com um belo gol de Pedro, uma bela assistência de Gabigol. E aí, quero te perguntar uma coisa, esse futebol do Flamengo de hoje te convenceu? Acredito que não. Você está preocupado? Acredito que sim, eu também estou preocupado, porque o Flamengo, galera, a gente espera do Flamengo muito mais do que isso, né? O Flamengo pegou o último colocado do Campeonato Carioca, venceu por 1-0. Será que eles tiraram o pé? Será que a cabeça deles estão no Mundial? Será que os caras se pouparam? Cara, será? A gente não sabe. São perguntas que a gente não sabe responder, né? Pois é, só que isso deixa o torcedor do Flamengo apreensível, porque dia 7 tem Mundial de Clubes. O Flamengo deve encarar o Al Hilal ou então o Wydad Casablanca. Um dos dois. Eu nem vou falar de Real Madrid, cara, na moral, não dá nem coragem de citar Real Madrid na conversa, porque primeiro,
existe uma semifinal. E o Flamengo precisa passar desse jogo, né? O Flamengo precisa passar dessa semifinal. Será um jogo duríssimo. Será um jogo pegado. Será um jogo... Cara, quem tá no Mundial de Clubes quer vencer. É igual uma Copa do Mundo para quem tá numa Copa do Mundo, né? Pois é. O que a gente espera desse time do Flamengo é ver mais repertório, mais intensidade, mais entrosamento, mais tabelas feitas. O Flamengo acertou uma tabela no jogo inteiro. Aquela jogada do Cebolinha com o Gabigol, no finalzinho do jogo, só. O Flamengo acertou uma bola na trave com o Gerson. Gerson jogou um pouquinho melhor hoje, né? Não vamos também só falar mal, né? Marinho não se encontra no Flamengo. Arrascaeta, mais um jogo ruim. Everton Ribeiro não brilhou. Gabigol e Pedro, sim, brilharam. Eric Pulgar entrou e não comprometeu. Jogou dentro do possível. Matheus Cunha, goleiro. Jogou bem, cara. Fez uma defesaça numa cobrança de falta do time do Boa Vista. Não comprometeu, saiu bem do gol e fez todas as defesas que foram no gol, né? Léo Pereira, Davi Luiz, Mateuzinho melhor do que Varela. Mateuzinho está apoiando melhor, né? Está atacando, cruzando melhor do que o Varela. Felipe Luiz jogou, depois entrou o Ayrton Lucas. Vidal, hein? Nem quero falar do Vidal, cara. A gente vai fazer um vídeo aqui falando do Vidal. Vidal aprontou e ficou ruim pro Vidal, hein? Não sei se ele continua no Flamengo, hein? Depois dessa postagem que ele fez, não sei. Acho que não. Mas é isso. A nossa desconfiança, a nossa preocupação é com o futebol apresentado hoje pelo Flamengo. O Flamengo tinha perdido para o Palmeiras, mas tinha jogado bem no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi morto, no segundo tempo melhorou. O jogo foi 3-4, o ataque foi bem, a defesa foi mal, mas hoje o time parece que ninguém queria jogar. Tava todo mundo se poupando, né? Impressionante. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês. Este aqui foi mais um vídeo de pós-jogo. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!